Vamos falar sobre a teoria do voo. Existem forças que vão atuar na aeronave durante o voo. Quais são essas forças? A força de sustentação, o peso, o impulso ou tração, o arrasto, tá? Então, são essas 4 forças que vão atuar na aeronave durante o voo. A sustentação. O que é a sustentação? A sustentação vai ser aquela resultante aerodinâmica que vai se opor ao peso, possibilitando o voo. Então, o peso é esse, né, que ela vai se impor ao peso. E o peso é a aceleração da gravidade sobre a massa da aeronave, tá? Então, é a própria gravidade que empurra a aeronave para baixo, tem direção vertical e sentido para baixo, tá? Então, o peso tem sentido para baixo, a sustentação para cima. Então, vai ser ali, as forças vão se anular. E temos a força de impulso ou tração, tá? É uma força gerada pelo grupo motopropulsor, pelos motores, e ela compensa o arrasto. E ela permite que a aeronave aumente velocidade, acelere, tá? E o arrasto já é aquela resistência que se opõe ao movimento da aeronave para frente. Então, o arrasto ele vai se opor à tração. Agora vamos falar um pouquinho sobre os eixos da aeronave. A descrição dos movimentos da aeronave no espaço tridimensional dá referência a 3 eixos, que são perpendiculares entre si, e passam pelo CG, que é o centro de gravidade do avião, tá? Eles passam aqui, o centro de gravidade, então, esses 3 eixos passam pelo centro. Quais são esses eixos? O eixo vertical, número 1. O eixo vertical, imagine você que tem aqui um pau, né, metido aqui no centro. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer o nariz do avião ir para a direita e para a esquerda, né? Direita e esquerda. Então, é como se, por exemplo, está aqui e ele vai tchum, 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 tchum. O eixo vertical, temos o movimento, né? Através desse eixo. Qual é esse movimento através do eixo vertical? É a guinada. Então, é a guinada que vai ser ali acionada pelo leme, tá? Então, temos a guinada. A guinada é o movimento do avião em torno do seu eixo vertical. Este movimento é obtido pela utilização de pedais e é acionado pelo leme, tá? Então, ele vai fazer esse movimento de guinada para cá, para lá. Agora, o eixo longitudinal, ele vai aqui do nariz até a cola, tá? Se você imaginar aqui colocar um churrasco aqui no meio, como é que vai girar isso aqui? Vai girar, vai ficar aqui preso e as asas vão para baixo, para cima até dar um giro completo. Então, o eixo longitudinal ele vai fazer aquele movimento através do eixo longitudinal, um movimento chamado rolagem. Então, ele é acionado pelos ailerons, tá? Se a gente vê aqui do eixo longitudinal, chamado rolagem, bancagem ou inclinação, é o movimento do avião em torno do eixo longitudinal. Esse movimento é obtido por movimentação lateral. Então, ele vai se movimentar de forma lateral. E ele é acionado pelo manche, né? E é um movimento, a superfície de comando dele são os ailerons. Aí temos também o movimento aqui, que é o eixo lateral ou transversal, que é o número 3, que esse movimento se chama arfagem ou tangagem, tá? Que é o movimento de picar, picar e cabrar, tá? Picar, imagine que a gente tem, por exemplo, quando um avião para uma ave está comendo algo, vou fazer uma ave aqui, está comendo, ela vai picar aqui
no prato, né? Então, picar para baixo, cabrar para cima, só para ficar lembrado. O movimento da aeronave em torno de cada um dos seus eixos, de referência tem um nome característico e está associado. O movimento da aeronave em torno de cada um dos seus eixos está associado aos comandos primários, tá? Por exemplo, a guinada vem do eixo movimento, do eixo vertical. A guinada é o movimento do avião em torno do eixo vertical. Este movimento é obtido pela utilização dos pedais que acionam o leme. A rolagem ou bancagem ou inclinação é do eixo longitudinal. O movimento do avião em torno do eixo longitudinal. Esse movimento é obtido pela movimentação lateral do maste que aciona os ailerons. Arfagem ou tangagem, eixo lateral ou transversal. Arfagem ou tangagem é o movimento do avião em torno do eixo lateral. Ele é obtido pela movimentação longitudinal do manche, o qual aciona o profundor. Temos aqui o eixo lateral, né? De ponta a ponta, que faz arfagem. O eixo lateral, né? Vamos ver aqui o eixo lateral, arfagem, que ele vai picar o nariz para baixo e para cima. O eixo longitudinal, que é a rolagem, tá? Que ele é da ponta do nariz até a cauda. E o eixo vertical, né? Que faz a guinada, que é aqui no centro de gravidade, que ele vai ir para um lado e para o outro. Dos três movimentos, a arfagem é o único, que é esse daqui, tá? O único que tem um nome distinto para cada lado. Quando falamos cabrar para cima, picar para baixo, cabrar para cima, picar para baixo, cabrar para cima, picar para baixo. Isso é tudo por hoje.